um dos maiores triunfos para o ser humano e também um grande desafio. Por isso é preciso planejar. Só assim teremos um futuro com mais qualidade e bem-estar. A Envelhecer acredita que muito do que se escolhe fazer hoje e depende da idade e do lugar, seja na família ou na comunidade. Por isso, envelhecer é com S, de ser, de estar sempre se reconstruindo. O envelhecimento é um processo que acontece desde que a gente nasce e que vai se construindo conforme o passar dos anos. Envelhecer, a psicologia de quem tem orgulho de dizer a idade. Olá, pessoal! Oi, Suzy! Tudo bem? Então, na nossa série de entrevistas de experts do mundo da psicologia humanista, hoje nós temos o doutor Alexandre. Alexandre, para você que não conhece, enquanto ele entra, ele é doutor em psicologia social. Fala aí do Rio de Janeiro, é isso, Sim. Alexandre? Sim, exato. Tudo bom? Boas-vindas! Tudo bem por aqui e por aí? Tudo ótimo também. Tava me achando aqui no Instagram, né? Porque o Instagram é sempre deu um problema na minha senha, tive que alterar, por isso que eu atrasei um pouco aí. Mas te agradeço, Juliana. E dou boa noite aí a todas e todos aí presentes, né? Quem se programou já está aí assistindo e quem não pode agora, depois pode ter acesso à nossa conversa gravada, né, Alexandre? Maravilha. Então, a ideia aqui, Alexandre, é que você nos conte, a partir da tua experiência no mundo da psicologia humanista, existencialista, abordagem centrada na pessoa, né? Quais os benefícios que você, como estudioso da área, supervisor na área, sabendo que são benefícios para quem escolhe atuar com essa abordagem, principalmente contemplando a história aí da CP, né? A tua trajetória acadêmica muito rica, por isso que você foi um dos escolhidos para estar aqui. Legal, agradeço, Juliana. Só antes de começar, eu queria saber se o áudio, o som, o enquadramento, tá tudo ok? Tá Por normal aqui aí para tá você? ok. Tá, né? O pessoal pode ir avisando se der algum trave, aí a gente repete, né? Porque, pelo menos aqui no Rio, a internet está cada dia pior, né? Por conta de tanta gente utilizando desde que começou a pandemia. Eu já aumentei a banda larga e tudo mais, mas volta e meia é problemático. Agora, então, que estou dando aula online, é o pior momento para travar durante a aula, né? Bem isso, aqui também. Juliana, então, novamente agradeço aí o seu convite. E eu acho que o modo da gente começar conversando, até eu me apresentar um pouco, de modo breve também, só para contextualizar na minha trajetória e talvez espero a relevância de estar aqui discutindo. Né? Meu nome é Alexandre Trizan, sou psicólogo aqui do Rio. Fiz uma formação no ano terminei em 2007 na abordagem centrada na pessoa, no Centro de Psicologia da Pessoa, que é uma das instituições mais antigas do Brasil, na época ainda com a Márcia Tassinari, o Rogério Boiz, outros professores. E junto a isso, mais ou menos por volta de 2009, eu entrei no Conselho Regional de Psicologia, daqui do Rio, como colaborador, e depois entrei nas gestões de 2010 a 13, 13 a 16, 16 a 19 fiquei no sindicato, na diretoria do sindicato, e agora, novamente, a 2019 a 22, estou na gestão do CRP-RJ. E nesse percurso, né, por dentro do CRP, eu fui tendo mais contato com alguns profissionais da psicologia, e uma pessoa que eu conheci foi a Ana Jacó, que é uma estudiosa da história da psicologia no Brasil. Ela é até a coordenadora do núcleo da APA, de História da Psicologia. E ela, né, e a época, quando eu a conheci, qual era o meu intuito? Era estudar a história, quer dizer, melhor dizendo, era estudar sobre abordagem centrada na pessoa dentro de um programa de mestrado e doutorado. Né? Não sei se eu falei, ela é professora da UERJ. Só que tinha uma dificuldade muito grande, né? Porque, pelo menos aqui no Rio, naquele momento, né, não havia nenhum professor em mestrado ou doutorado orientando dentro da abordagem centrada na pessoa. O que havia mais próximo era uma perspectiva existencial, fosse por Sartre, Heidegger e outros autores, mas uma pegada, vamos chamar, humanista, rogeriana, não tinha.
Então, com a Ana Jacó, eu consegui fazer uma pesquisa sobre a história da psicologia. Por ser uma história da psicologia, melhor dizendo, sobre a história da abordagem centrada na pessoa, meu recorte geográfico e temporal foi década de 40, 50 e 60, Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Foi algo com caráter bem histórico, falando das instituições da psicologia, né? À época ainda muita questão da educação, da própria clínica e o que era industrial, do trabalho. Né? Então, essas três perspectivas foram aparecendo muito no trabalho da Fundação Getúlio Vargas, o ISOP, Instituto de Seleção e Orientação Profissional, outros institutos também, Sete Sapiência, São Paulo, foram vários institutos, de algum modo, tiveram rogerianos ou pessoas afinadas ao pensamento rogeriano, em geral autodidatas, né, que estudavam a partir de livros em francês, em inglês, do Rogers, ou que haviam ido, né, até os Estados Unidos fazer, vamos chamar um estágio, né, um curso de formação com ele, e com o próprio Rogers e a equipe dele. Desse modo, esse trabalho, que foi um recorte de 40 a 70, me aproximou muito da discussão da emergência da psicologia humanista, emergência da abordagem centrada na pessoa, a partir dos aspectos ligados ao movimento beat, hippie, contracultura, movimento potencial humano, uso de psicodélicos, filosofias orientais, todos os movimentos de contestação ali nos Estados Unidos, né, década de 50, 60, 70, nesse solo que eclode, né, quer dizer, o Roger, na verdade, já tinha os primeiros livros dele ali na década de 20, 30, mas assim como psicologia humanista, né, foi o ano de 1961, 1963, com a criação da Revista Norte-Americana de Psicologia Humanista, 63, Associação Norte-Americana de Psicologia Humanista. Então, a gente pode dizer que ali é realmente um boom, né, dessa perspectiva que tanto diferia do que havia até então, que era o behaviorismo, ou comportamental, né, comportamentalismo, e a própria psicanálise. Então, desse caldeirão que emerge muito do pensamento rogeriano, a partir dos aspectos da biologia, né, noções sobre potencial de vida, potencial humano, de modos mais complexos, quer dizer, melhor dizendo, que os organismos vivos são orientados a modos mais complexos e tudo. Então, esse foi um ponto, né, da trajetória, que foi muito importante essa discussão do mestrado, porque me aproximou tanto dos pioneiros. Eu entrevistei várias pessoas do eixo Rio-São Paulo, né, pessoas que na década de 40 já estavam atuando com a teoria rogeriana, né, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e pessoas ainda vivas, né? Então, ele teve bem esse caráter de um resgate histórico desses profissionais. E claro, aí tem toda a questão da clínica, né, que aí avançou, a questão da docência, né, eu já dei aula na Estácio, atualmente nos últimos anos eu estou na Universidade de Santa Úrsula, aqui no Rio, eram cadeiras também de abordagem central na pessoa e tudo. Só que no decorrer de alguns anos também, eu acabei fazendo doutorado aí com outra professora da UERJ, Ana Feijó, que é do pensamento existencial, principalmente, né, de Heidegger, mas dialoga também com Sartre, Kierkegaard. E eu terminei ano passado, 2019, quer dizer, a especialização no IFE em 2016 e o doutorado com ela, ano passado, uma discussão sobre Heidegger, Butler, outras autoras e autores também sobre questões de gênero. Né? Ali foi, né, e eu acabei também avançando mais para essa discussão, em alguns momentos tentando um diálogo, em alguns momentos diálogo sobre o que eu quero dizer, né? Sobre um pensamento humanista e aquilo que é um pensamento existencial, com fundamentação, principalmente de pensadores europeus, filósofos, que influenciam toda uma gama de psiquiatras, psicólogos, né, tanto na Europa quanto na América, né, nos Estados Unidos, quanto no próprio Brasil, né, na América Latina. Então, esse é o meu percurso para dar um certo solo aí, né? Tem outras questões, mas eu acho que isso já dá um certo panorama, né? E olha quanto benefício, né? Beber dessa fonte dos filósofos que realmente embasam, né? A abordagem está na pessoa, então ela não foi se construindo assim com bases necessariamente já psicológicas, né? Bebeu bastante da fonte da filosofia e o teu arcabouço teórico, profissional, parece que foi convergindo para isso também, né? Tu foi fazendo escolhas nesse sentido que foram beneficiando, né? E facilitando. A abordagem centrada na pessoa acaba ficando bem mais tranquila para ser trabalhada quando se tem essa contextualização, né? Sim. Claro que há uns marcadores assim,
que separam, né, diferenciam muito todo o pensamento existencial dos pensamentos humanistas em geral. Mas o fato da Segunda Guerra Mundial, vários pensadores que saíram da Europa para os Estados Unidos, muitos textos traduzidos em inglês, francês, alemão, quer dizer, alemão e francês para os Estados Unidos, levaram esse pensamento existencial. O Rogers, por outro lado, ele tinha uma pegada muito pragmatista, né, e ao mesmo tempo muito voltada para o ofício dele, de ser psicólogo, né? Mas hoje em dia você tem vários autores que tentam pensar exatamente essa possível aproximação entre um fazer clínico rogeriano com um pensamento existencial ou fenomenológico de Russell. Por outro lado... Está dando uns cortes. Especialista a certos divisores, né, no pensamento. Teve um corte aqui, Alexandre. Voltou agora, né? A internet falou, né? Esse é um problema, né? Não tem muita solução. A banda larga aqui é o máximo que pode. Moro aqui em Copacabana. E daqui a pouco pode ser que aconteça aqui também, tá? Vamos indo. Então, tem muitas pessoas que estão acompanhando, que foram meus alunos, e que na disciplina a gente já trata dessa diferença, né, do humanismo e existencialismo. Eles são tratados na formação do psicólogo como mesma disciplina, mas eles são bem diferentes quando a gente começa a aprofundar e trazer para o contexto clínico, né? Exato. O que eu penso é o seguinte, as atitudes rogerianas, para mim, elas são o fundamento, deveriam pelo menos ser o fundamento de boa parte de todas as clínicas, né? Nenhuma atitude rogeriana eu acho que ela é equivocada ou é errada, eu realmente levo comigo as atitudes dele. A questão do pensamento existencial, que ele vai pensar esse fundamento nulo da existência, né? Ele vai estar com um outro olhar ali, que não é o olhar propriamente rogeriano, da tendência atualizante tudo, mas é possível você pensar diálogos, né, entre, digamos assim, na própria teoria, na própria prática, até porque a gente nunca sabe quanto foi a influência que houve, né? O Rogers falou que ele não era um grande leitor de filosofia, e realmente, né, para ele ter o trabalho que ele desenvolveu no campo da psicologia, no campo da pesquisa, ele foi, né, homenageado pela APA, chegou a ser presidente da APA, lutou muito para que psicólogos fizessem psicoterapia nos Estados Unidos. Ele não era um cara de gabinete, né? Ele não ficava lá 2 anos lendo os autores e depois indo para a prática. Ele estava direto ali. Ele foi um cara... Direto na prática. Direto na prática. Ele atendeu crianças vamos chamar hoje em dia, né, em conflito com a lei, na época ele chamava de delinquentes, quando ele escreve o primeiro livro dele. Ele atendeu veteranos que voltaram da Segunda Guerra, quando ele começa a desenvolver mais o trabalho de grupos e treinar outros psicoterapeutas. Um cara desse não tinha como estar filosofando horas, dias, semanas, anos, lendo esses autores da filosofia. Mas o olhar dele desenvolveu, né, ou abriu espaço para um tipo de psicoterapia que eu acho que até hoje ela marca as boas psicoterapias, ela influencia. É muito comum hoje você falar das atitudes rogerianas e algum psicólogo de outra linha falar, mas isso eu já faço, o meu já é assim. Eu tenho 2 questões com isso. Porque, historicamente, essa outra perspectiva teórica, clínica, psicológica, não rogeriana, não tinha isso como fundamento. E 2, que quando ele fala que não julga, que acolhe, que está junto da experiência, se você conversar mais 5 minutos com ele, você vê que ele julga, tem uma questão moral, faz uma interpretação que ele tira da cabeça dele, não da experiência que ele está tendo ali na frente dele. Então, é muito fácil dizer, eu faço todas as atitudes. Tá bom, me conta então um pouco como é que você realiza. Aí você vê que não é bem assim, né? Porque eu acho que tudo aquilo que para explicar é o mais simples, é o mais difícil para realizar. Eu acho que a abordagem tem isso. É muito fácil de explicar, mas você realmente aplicar aquilo ali, fazer da sua clínica um lugar de possibilidades outras para aquele sujeito, aí tem uma distância muito longa. Realmente ser, né? Vivenciar essas atitudes na prática, porque isso tem muito a ver com cada pessoa, né? Então, não é necessariamente uma teoria engessada, né, que vai para a prática clínica. Sim. Não é uma questão de técnica, né? Eu falo também aqui para meus alunos, se vocês acham que a psicologia tem técnicas, que você vai aplicar técnicas sobre o sujeito, o cliente, que for, na hora que ele entra na sessão, você já está com uma visão que objetifica essa pessoa, né? Que torna ela uma coisa, né? Porque eu posso ter várias caixas de ferramenta para consertar um carro.
Aí eu abro a caixa de chave de fenda, sei lá, da Ford, outro Mitsubishi, outro da Fiat. Teve mais uma queda aqui. Parece que travou. Voltou. Uhum. Já que quando eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com pessoas, né? Eu não posso enxergar ali um objeto que eu vou aplicar técnicas. Por mais que, claro, né, eu possa tudo transformar em técnica. Eu posso transformar a atitude em técnica. Ah, vou ser aqui bem empático, vou ser aqui bem empático. Mas isso já não é ser empático, né? Isso é ser alguma coisa ali, né? Eu vou não julgar, e já estou julgando. Ah, mas eu não vou dizer, vou ficar quietinho, mas estou julgando. Isso já é julgar, né? Então, por isso você está corretíssima. São atitudes, né? Modo de ser. Técnica pode ser bem no início, mas você tem que rapidamente deixar de ser técnica, né? Se quiser ser um bom terapeuta, né? Rogeriano. E você, como supervisor nessa abordagem, você percebe, assim, que o profissional de saúde mental que escolhe, então, começa, às vezes, pegando as técnicas, né? Sentindo como se fosse uma técnica, mas logo tende a ir desapegando, assim. Essa é a expectativa, né? Tem um amigo meu, André Feitosa, que está até em Portugal agora, um psicólogo também do Brasil, né? Ele sempre fala, né? Ele brincava assim, né? Que alguns terapeutas iniciantes ficavam quase que com um terço na mão rezando assim, rezando, né? Empatia, congruência, aceitação. Empatia, congruência, aceitação, enquanto atende a pessoa, né? Eu acho que pode ter um pouco disso, né? A pessoa no início está pensando, mas isso, como você falou, em um certo momento tem que ser um modo de ser, né? Eu tenho que ouvir aquela história sem ficar julgando, sem ficar interpretando, sem querer dizer o que o outro tem que fazer, o que é melhor. Só que o grande problema, Juliana, você bem sabe que o nosso mundo o tempo todo interpreta, julga, avalia, condena, diz o que o outro tem que fazer. Então as pessoas entram na psicologia com essa mania do mundo. Aí lá dentro ainda tem algumas linhas psicológicas, ou se não a linha psicológica de alguns professores, que ainda ensinam a julgar, a interpretar, a avaliar ainda mais. Aí quando ele cai numa matéria humanista, rogeriano, até, né, o pacote, entre aspas, existencial, ele estranha. Mas espera aí, mas ali eu estou achando, mas eu queria falar para ele. Não, né? A experiência do outro. Então você percebe que a própria formação do psicólogo acaba intimamente ligado assim, está sendo construída assim na formação do psicólogo brasileiro, que se deixe as abordagens humanistas para depois e às vezes muito rápido, assim, às vezes Sim. nem dá tempo da pessoa na graduação entender o que necessariamente é trabalhar com essas atitudes. Porque a gente está em dois campos aí de possibilidade, vamos dizer assim, da atuação clínica. Essa atuação clínica que interpreta, que sabe mais do outro do que ele mesmo, que pode dizer para ele o que ele é, o que ele pode fazer, o que ele não é. E outra que está direto ligado na experiência do outro, que de algum modo reconhece ele como sujeito da construção do mundo que é o dele. Né? Você acompanha, põe em questão algumas certezas, mas você não está ali interpretando, dizendo que o outro é. Então, só que, vou dizer, essa é a mania do nosso mundo e é a mania de boa parte das psicologias. As pessoas veem aqueles seriados que a pessoa olha assim, você está agora coçando a orelha, então você está mentindo, né? Aí aqueles outros seriados que a pessoa só olha, ela mexeu o dedo da mão, então ela está com medo. Significa que? Significa que é como se todo mundo agisse igual, grandes receitas de bolo universais, sem considerar várias coisas como cultura, como a criação de cada pessoa, como o que aquilo é para ela, né? E aí eu acho que realmente é uma tosquice na interpretação dos conceitos da psicologia, né? Isso é meio evidente, por exemplo, um sonho. A pessoa sonha com um cavalo, o cavalo, para umas pessoas, é símbolo de poder, força, majestade. Para outros, é um animal que ameaça, que pode te matar, que te pisa. Né? Então, tudo, de algum modo, você tem que olhar o singular. E quando você começa a ter receitas de bolo, essa mania da psicologia, ela vai estar certa, a receita de bolo? Muitas das vezes vai. Mas quando não tiver, ela é de um erro, assim, ela é de uma violência que não tem tamanho. Né? Então, é melhor não ter. É melhor acompanhar a experiência singular. O que é para cada um, né? A receita do vizinho nunca serve para ti. Em termos medicinais pode até ser, mas mentais... A experiência, cada um tem sua vida. 2 irmãos gêmeos criados na mesma família, não adianta as mesmas falas ou conversas ou interpretação. Cada um deles tem um modo muito próprio de ser.
né? E olha que eles foram criados iguais, mesma genética, né? Que o pessoal adora, né? Se eles forem idênticos, mas não, você tem duas particularidades ali que podem ser bem diferentes, né? E se o terapeuta vai com receitas ou o que eu vi isso na aula deve servir aqui, aí aplica também como técnica. É o que o pessoal em geral faz, mas eu acho que é uma pena. Então, respondendo a você, sim, eu acho que a formação do psicólogo, ela, nesse sentido, ela limita, né? Ela limita, mas é uma aposta, né? Uma aposta epistemológica, ético, política, né? A gente está realmente numa outra posição. Isso De aí, pensar Raquel. esse contato. A Raquel comentou assim, a Raquel estudou comigo humanismo e existencialismo. Legal. Boas-vindas, Raquel. Ela falou da importância da subjetividade, né? Do que é de cada um. Ela botou aqui? Ela Sim, o escreveu. significado de cada um, né? Né, chamar assim, a existência, o modo de ser de cada um, ele é único. Por mais que ele possa encontrar semelhanças, né, eu penso muito assim, alguns filmes, né, e aí sem querer ser meio clichê, muitos filmes europeus, eles mostram isso, essas sutilezas, essas singularidades, a pessoa é boa e má, a pessoa é atenciosa, mas também é mesquinha, tem umas coisas assim, diferentes dos filmes norte-americanos em geral também, né, e das novelas, sei lá, que a pessoa é muito má, ela é muito boa, né? Aí todo mundo mal é igual, todo mundo bom é igual. Não tem isso, né? Quando você está ali na clínica, você está vendo a diversidade, né? E essa dicotomia, ela dificulta em tudo, né? Seja em questões de identidade, seja em questões de vivência de mundo, né? E principalmente de aprofundamento do modo de ser de cada um, né? Porque se você busca sempre um padrão de normalidade, busca a receita do bolo, né? E tenta aplicar o que é do padrão para você, há uma grande chance da pessoa não se realizar, nem muito menos se está como psicólogo trabalhando com isso o tempo todo, né? No contexto justamente para isso. Se for para a pessoa ouvir aquilo que todo mundo já diz, eu acho que ela não precisa de um psicólogo, né? Se for para ela ouvir isso aqui para mim travou? Travou? Aqui também tinha Voltou? travado. Voltou. Então, o que eu estava falando, se for as pessoas seguirem tudo que o mundo já diz, não precisa de um psicólogo. Pega as revistas, pega os manuais, conversa com os familiares, conversa com aquele amigo, aquela amiga super legal, né? Mas a galera já vai dizer o que você tem que fazer, seja o que for, Com o casar, coach ter super filhos. famoso. Sim, ter sucesso, dinheiro, fama, ser hétero, trabalhar demais, sei lá, cuidar do corpo, tomar linhaça, chá verde, né? Tem toda a orientação. Não sei se é o chá verde aí, acho que é um chimarrão, né? Aqui é chimarrão. É chimarrão. Porque é isso. Tem os gostos culturais, né? Os espaços culturais. Eu tenho vários amigos e conhecidas também aí do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Por conta até dos eventos do CFP que a gente ia, o pessoal do Rio Grande do Sul sempre leva o chimarrão dele. Mas eu entendo que é uma marca, é um gosto, é algo que está junto, que é algo que faz sentido para aquela pessoa e aparece como algo que ela tem junto a ela, né? Então, mas imagina, algum gaúcho que diga, pô, eu não gosto de chimarrão. Se você dissesse, não, mas todo gaúcho tem que gostar de chimarrão. Todos gostam, seu pai, sua avó, sua mãe. Não, cara, vai ter gaúcho que não gosta de chimarrão. Como tem carioca que adora chimarrão. Aqui, por ser muito quente, é bem difícil tomar chimarrão. Mesmo agora no inverno, tomar um chá de camomila à noite já dá para suar. Mas é isso. Aqui hoje vai fazer menos um. Menos um. E o quanto que... Uhum. E é isso que mais a abordagem humanista, a psicologia humanista se preocupa, né? Em respeitar a essência do ser, né? Sim. Eu acho que a grande pegada de uma psicologia humanista é ela afirmar a valorização dessa pessoa, porque não é à toa que o Maslow lá cunhou o termo humanista, né? Essa pessoa no centro de todas as coisas, dialogando com os pré-socráticos, renascimento italiano, essa ideia de humano. Então, não é à toa, como a gente estava falando, que hoje em dia tem tanta receita de bolo para tudo, principalmente no YouTube, livros de autoajuda, né? Porque minha impaciência com a autoajuda é muito grande. Porque eu acredito que ela é algo que funciona para aquele terapeuta, e ele acha que há de funcionar para os outros.
Mas isso me soa tão absurdo por vezes, né? Não que ele não vai achar outras pessoas que vão também achar que aquilo faz sentido, né? Acordar às 4 da manhã, correr, começar a ler, ser produtivo durante o dia. Por exemplo, dizer que nessa pandemia devemos ser mais produtivos, eu acho que é de uma leviandade, né? Eu acho que cada um está experimentando essa pandemia, quarentena, no seu modo. O risco do adoecimento, o risco da morte, o medo do adoecimento dos parentes, o medo do desemprego, já a falta de dinheiro. Tem tantos elementos aí em jogo para você achar que eu posso dar dicas a você, que você produza mais, faça mais, acorde melhor, seja mais feliz, cuide mais do corpo, né? Não sei, cara. Alguns vão conseguir, outros não. Então, o que eu vejo que os livros de autoajuda, eles são interessantes para algumas pessoas, mas e as pessoas que dizem que mudaram com ele, se você acompanhar, elas mudam 2, 3 semanas, né? Depois elas voltam a ser o que elas eram. Por quê? Se a gente se transformasse por vontade, cara, não precisava nem psicologia, né? Se por vontade eu posso ser tudo que eu quero e me relacionar com os outros do modo que eu quero, eu já teria feito, né? Exatamente por não conseguirmos que existe o espaço do sofrimento humano, da tristeza, da melancolia, do tédio, da desmotivação, né, e várias outras questões aí, até o luto, né? São espaços que se abrem na existência a partir desse encontro, né, com o mundo, com as coisas, e que não é mediado pela vontade. A vontade tem um espaço, sem dúvida, né? Por vontade a gente está aqui, a gente se organizou, mas se eu tivesse, por exemplo, profundamente deprimido, eu não ia conseguir nunca levantar da minha cama, ligar aqui o WhatsApp e estar conversando com você. É porque é possível para mim, nesse momento, estar aqui falando, né? Falando direto, puxando ideias, te olhando, dialogando com os colegas aí online. Porque se não fosse possível, Juliana, não é ter santo, né, que me fizesse. Né? Então é isso. Quando você experimenta o tédio, o luto, a melancolia, né, os estados depressivos, cara, não existe autoajuda, não existe vontade que supere isso. Né? A não ser quando essa tonalidade da sua vida ela começa a esmorecer. Você começa a fazer uma coisa ou outra. Né? É tipo aquilo, uma frase bem simples, né? Uma pessoa muito jovem termina uma relação ou é terminada, né? Aí alguém fala, você é jovem, você é bonita, você vai achar outra pessoa, calma, né? Não fique triste, não chore por ele. Adianta? Não, né? Porque não é por vontade. E principalmente porque é na perspectiva do outro, né? A singularidade, a subjetividade, ela é tão única que parece que até o momento, quando o Roger chegou com essa abordagem, as outras tratavam mais de recursos externos, né? E o Rogers, ele vem e tenta, e traz e comprova a eficácia de se trabalhar justamente por esse caminho, recursos internos profundos e muito singulares, né? Sim, sim. Ele tem acho que a relevância dele são muitas, né? Se não me engano, foi em 1942 que ele fez uma palestra para um monte de gente lá nos Estados Unidos e o pessoal se chocou com o que ele falava, que era basicamente os fundamentos da abordagem, né? Como ele mesmo diz, ele achou que estava fazendo algo muito próximo dos demais e viu que não. É esse reconhecimento desse outro, né? A gente pode usar o termo que quiser, seja pela tendência atualizante, mas, acima de tudo, esse reconhecimento do outro como sujeito da própria vida que é a dele. Eu não posso saltar para a vida do outro e dizer o que ele vai fazer. Eu tenho que acompanhar mesmo. E acompanhar, o melhor modo, né, a partir da empatia mesmo. Né? Hoje em dia se fala muito de empatia, que virou quase uma técnica, uma palavra chavão. Né? Você tem várias técnicas aí que tem empatia, design thinking, metodologias de desenvolvimento de software, metodologias da área do design, que você vai ser empático com o outro. Claro que isso também é interessante, mas que o Roger está ali no encontro, vamos chamar assim, visceral, profundo com o outro, né? Para que ele possa estar realmente próximo dessas experiências porque realmente é uma questão de aposta ético-política na psicologia. Eu não consigo pensar que eu posso dizer para o outro o que ele deve ser ou como ele deve ser. Então, o que eu posso fazer? Acompanhar radicalmente aquela experiência que está ali, aquelas vivências, e acompanhando e oferecendo todo um clima onde ele possa deixar ser a pessoa que ele de algum modo já é, mas não, né, não encontra até espaço, vamos chamar assim, eu tenho algum processo ocorrendo. Eu sei o que ele vai se tornar. Ele vai ser agora muito mais produtivo, ele vai ficar no casamento, ele vai ser do casamento, ela agora vai ser mais cuidadosa, vai ser mais carinhosa. Eu não sei o que cada pessoa vai ser, mas seja o que for, essa pessoa vai estar
tomando decisões a partir do locus interno dela, né? Das orientações dela, algo que emana dela. Então, isso eu acho que é a espinha dorsal e o valor inestimável da abordagem rogeriana. Tanto que você vê muito desse discurso que seria rogeriano e muitas falas por aí que não nomeiam que é um pensamento rogeriano, que é uma das práticas rogerianas, né? Não vamos ser ingênuos também dizer que só Rogers falou e mais ninguém. Muitas pessoas falaram, mas quem sistematizou, pensou a clínica, escreveu sobre, a princípio foi muito Rogers. Hoje em dia, falar de empatia, cuidado com o outro, é muito fácil, né? Com 2020, 2000 para cá, de 1990 para cá, mas pensemos décadas atrás, esse discurso dele era radicalmente novo e ainda muito difícil de ser feito. Então, o psicólogo que escolhe aprofundar o conhecimento e a vivência nessa abordagem, ele já vai perceber de longe, inclusive, quando se propõe a trabalhar no seu consultório, na sua empresa, na instituição, alguns certos contextos que, inclusive, não são coerentes, né? O próprio fato de dizer, vamos aprender a técnica da empatia, vamos aplicar a técnica da empatia aqui na empresa com os nossos funcionários, né, já se distancia dessas premissas, né, humanistas. Pode ser outra coisa, né, mas não são humanistas. É aquela coisa, é melhor que nada, né? Uma empresa onde as relações são de indiferença, vamos chamar de subordinação, violência, uma técnica empática ensinada, já é melhor que nada. Mas ainda é pouco, né? E se a gente está pensando em nós, psicólogos, nós estudantes, né? Você, quem for estudante de psicologia, pensar, cara, isso não é uma técnica. Eu posso achar que é uma técnica, às vezes eu posso, no início, na minha formação ali, fazer de modo meio técnico, né? Porque o nosso mundo é técnico, né? O nosso mundo é técnico o tempo todo. Mas ter em mente que, cara, eu tenho que trazer isso com uma atitude. E aí, a atitude você não muda por vontade, mas também você pode fazer abrir um espaço para que o seu modo de se relacionar com os outros seja esse modo, né? E nesse sentido, a gente está pensando, cara, como é que eu estou o tempo todo julgando as pessoas? Isso tem que dar uma apaziguada, né? Aqui o Roger, por que falam que o Roger, por vezes, é um fenomenólogo? Porque o que ele faz na clínica é uma forte suspensão de todas as teorias prévias, os conhecimentos prévios. Ele atende cada pessoa que chega, né? Então, nesse sentido, ele tem uma atitude fenomenológica ali de Poré. Ele põe realmente para cima e se atenta ao que aparece. Ele não está pensando, essa criança reclama, então ela deve ter um TDAH. Esse homem, ele está assim, isso aí sei lá o que burnout, eu não sei o que. Não, pode ser que seja, pode. Mas ele deixa que o fenômeno primeiro fale, né? Que o cliente ele fale, que ele tente estar junto dessa experiência, ele vai confirmando. E com isso você tem um outro processo, diferente de um processo de diagnóstico, prognóstico e tratamento. Você diz, então, que aquele psicólogo que não gosta tanto de diagnosticar, está construindo esses raciocínios clínicos, ele poderia gostar de aprofundar esse tipo de abordagem, por exemplo, estudar mais? Sim, acredito que sim. Eu acho que, como eu falo, as atitudes rogerianas, elas têm, o próprio pensamento rogeriano tem um valor muito grande, né, para a clínica, para quem se interessa por esse modo de ser, de pensar a clínica. Quem não pensa a clínica desse modo não vai ver, não vai achar interessante, vai dizer como eu tenho que interpretar. Então, para que eu estudei esses anos todos, esses livros todos? Né? Tem uma coisa ali que mas tudo bem, ela vai ter uma outra atitude. Eu acho que cada linha psicológica, ela escolhe as pessoas também. Né? A gente acha muito assim, eu escolhi a linha. Não, havia algo em mim que era pertinente àquilo que estava sendo dito ali. Tem gente que você fizer uma discussão de neurociência, mostrar, sei lá, a química do cérebro e tudo mais, o comportamento, e falar dos animais, e falar dos homens, dos seres humanos, essa pessoa, o olho dela brilha, ela acha que encontrou o que ela precisa. Eu acho que ela tem que ser muito feliz nisso, né? Se ela entende que é assim. A outra pessoa que acha que ela interpreta, que ela vê sinais, que ela sabe muito mais do outro do que ele próprio, ela tem que ir para essa linha que afirma isso, né? Mas eu acho que quando você começa a realmente reconhecer que o outro, por mais que ele esteja distante da experiência dele, por mais que ele viva uma vida inautêntica, imprópria, se você ainda disser, cara, eu vou dar chance para que algo se dê aí,
algo se dá, entendeu? Algo aparece, mas as pessoas em geral não deixam dar esse espaço, né? Os pais falam que os filhos têm que ser, o marido e a esposa falam que o parceiro tem que ser, o emprego fala o que ele tem que ser, o trabalho, os amigos dizem que ele ou ela tem que ser. Aí vem um psicólogo também para dizer o que ele tem que ser. Aí depois ele entende por que ele não se realiza, né? Já não é fácil, ainda mais assim. E você deve ter muita experiência nisso, supervisionando muitos profissionais no final da graduação e também durante a formação, assim, a construção de carreira enquanto psicólogo, terapeuta, da abordagem centrada na pessoa, com essa pegada humanista. Você tem percebido que mais benefícios esses teus supervisionandos, psicólogos, profissionais da saúde mental acabam se beneficiando quando se entregam, né, e se oportunizam? Sim, eu acho que, né, eu carrego para mim até hoje, pretendo carregar para sempre, né, esse olhar não patologizante do outro, não diagnosticante, um olhar que não tenta achar no outro desvio, o erro, né, o diagnóstico. Não que não haja um espaço para aquilo que a gente vai chamar de diagnóstico, que não haja um espaço para aquilo que você possa, com o tempo, olhar o outro e dizer, pô, ele tem elementos daquilo que chamam de tal coisa, mas a pergunta radical é o quanto isso me ajuda eu enquadrá-lo. Porque qual é o problema quando você enquadra? Você tende a não ver aquilo que difere do enquadramento. Né? Vamos pegar um exemplo muito simples, né? Acho que enquadramento para mim é tudo, pessoal. Acho que medicina e psicopatologia é a verdade, mas vamos falar de signo, né? Eu pouquíssimo conheço signo, mas digamos assim, eu conheço alguém, aí eu estou aqui conversando com você me fala o seu signo, eu sabia. E você tinha que ser esse signo, agora está explicado por que você fala assim, olha assim, não sei o quê. Aí tudo aquilo que diferir a partir daí, eu vou tender a não ver. Né? Eu vou tender a... Não, mas ela é tímida. Então ela é tímida. Não, aquilo ali foi... Não, ela é tímida. Né? Eu vou afirmando que ela... O diagnóstico é a mesma coisa. Ele tende a dizer incessantemente que o outro é, e com isso você perde de vista o que está para fora desse quadro. Eu acho que... Então, o olhar rogeriano, um olhar não diagnosticante, não patologizante, ele para mim, é o único espaço realmente de... vamos chamar assim, de saúde do outro, né? E como isso aparece, eu acho que os filmes são, né? Os filmes são sempre muito bons para isso. Aquele Intocáveis, né? Que o cara é um cadeirante, vai ser cuidado por um imigrante negro lá na França, em Paris, né? O cara chega sem aquele conhecimento técnico todo, sem olhar para ele como um tetraplégico, portador da patologia tal. Ele, claro que ali tem alguns, vamos chamar assim, de excesso de brincadeiras, porque o filme também, né, tem seu mote, mas é um encontro ali, ele não está olhando o outro como um sujeito menos ou problemático ou que tem que ser tratado e olhado de tal modo, ele está lidando com ele como pessoa. Acho que o nome do filme é O Discurso do Rei, né, que é um rei inglês ou escocês. O Discurso do Rei, o nome do filme, é um filme não tão antigo, mas o cara tem um grande problema de fala, acho que ele é um presidente da Inglaterra ou primeiro-ministro da Inglaterra, alguma coisa assim, posso estar confundindo agora. Ele tem que fazer uma grande oratória para o povo, ele não consegue. Ele tem os maiores fonoaudiólogos da Inglaterra. Quando chega um cara que não é fonoaudiólogo, aí estou dando um pouco de spoiler, né? Mas ele cuida desse cara. E se você vê esse filme, Discurso do Rei, você vê que é Rogers que ele está atuando ali, né? Ele está numa relação de igual, sem julgamento, dando espaço para o outro ser o que ele é, confiando na possibilidade dele ser mais do que ele é. Cara, e o cara deslancha, entendeu? Eu acho assim, porque é a experiência que eu tenho da clínica também, né? Poucas vezes no início da formação da vida, quando eu tentei ir para um lugar mais diagnóstico, interpretação e tudo, alguma coisa se dá. Mas se dá uma coisa tão, tão tosca assim, né? Ou tão enquadrada, né? É difícil falar. É difícil falar diferente, né? Quando eu recebo alguns alunos na graduação que vêm de outras linhas, eles me trazem até exames médicos da pessoa e mostram as mensagens que trocaram com o cliente, dizendo para a pessoa fazer tal coisa, não fazer tal coisa. Eu digo, cara, de onde você tirou isso? Ah, não, meu outro orientador disse que eu podia. Não, peraí, é que não pode, né? Em geral elas saem, né? Em geral elas voltam para o orientador anterior. Mas, cara, eu não vou dizer para outra pessoa que ela pode ou não pode. Né? Não tenho a menor ideia que outra pessoa pode ou não pode. Né?
Então, tu diz que esse é outro benefício para um profissional de saúde mental. Você sai dessa dicotomia do pode, não pode, do certo e do errado, e isso também permite discutir muitas questões sociais, inclusive atuais. Você citou aí que também estudou sobre questões de gênero. Imagina o quanto que isso dá um caldo bom, né? Fica muito mais facilitador aprofundar questões, inclusive sociais, e da atuação do psicólogo e cada vez em mudanças, né? Principalmente agora com a pandemia, né? Sim. Agora, estou tentando pegar esse gancho da pandemia, né? Pensar agora essa época que a gente está vendo, que é uma época típica, né? Quem diz que está tudo normal, como eu digo, né? Eu estranho muito quem diz que está produzindo mais, malhando mais, estudando mais. Não que a gente não possa, não que alguns não possam, né? E eu estaria totalmente errado se eu fosse patologizar isso. Mas o que eu acho é que é um momento atípico, né? Por mais que a gente esteja caminhando, que está tudo normal, você tem os números, você tem, né? Eu conheço, eu não tenho direto perto de mim, mas eu tenho muitas pessoas que perderam avós, tios, irmãos, amigos até, mas pessoas que muito próximas de mim perderam pessoas muito próximas. Mas no meu campo, ainda bem, não. Então, você não pode dizer que está tudo igual. Então, isso afeta o nosso modo de viver. Então, nesse momento, se você se torna, vamos chamar empático, né, o que está ocorrendo, empático ao que o outro passou, nem o que o outro passou, mas o que o outro sente que pode passar, né? Você não precisa que tenha realmente um risco de morte para que o outro tenha medo de morrer. Se o outro acha que ele está vivendo um momento de finitude, de quase morte, ele está vivendo isso, né? A psicopatologia, até a clássica, já ensinou isso há muito tempo. Se um sujeito delira ou é real, você tem que estar na experiência dele. Não vai adiantar você dizer, não, não é, não, não é. Esse é o tipo da discussão que só desgasta, né? Onde você afirma para o outro que ele está errado e fica naquilo. Eu acho que o mundo falta mais compreensão, né? E principalmente politicamente, a gente vive uma grande dicotomia mesmo, não, binarismo é político, onde tudo virou político, né? Uma menina estuprada virou uma questão política. Um remédio virou questão política. Uma vacina virou questão política. Agora, tudo vai virar político, né? Nada, o nosso mundo politizou tudo. Não que tudo não tenha uma carga de um lugar político, mas politizar um remédio, tipo, se tal político indicar, eu tomo. Se tal político não indicar, eu não tomo. É um mundo muito louco, né, que a gente está vendo. Então, eu acho que, mais do que nunca, os pressupostos rogerianos, eles se tornam importantes para, se a gente quiser ter um mundo em coletividade. Se a gente E necessários, né? Sim. Se a gente quiser viver dentro de um mundo cheio de grades, seguranças, armados, carros blindados, a gente não precisa ser muito rogeriano, não. Talvez só no marketing, né? Para abrir uma empresa, vender bastante, né? Simular para o chefe que gosta dele, o chefe dá uma promoção, não demitir, né? Mas se você quiser pensar um mundo solidário, um mundo bom para a gente crescer, é outro, né? Com certeza, um condomínio cheio de segurança armado não é o mundo que eu sonho, né? Então, para isso, você precisa de atitudes humanas, né? Humanísticas, para poder reconquistar o valor da relação com os outros. Tu vê aí, então, mais um benefício para um profissional da saúde mental, que é o impacto que tem na sociedade. Isso era uma coisa que o Roger já ensinava, né? O impacto nas culturas, na forma da sociedade se reorganizar, se adaptar diante de um pós-guerra, né? Sim. Os tempos históricos, né? As culturas, elas têm modos muito próprios de lidar com as questões, né? Tanto que eu nunca acho que a gente está retornando a um passado, nem que seja a um fascismo italiano, alemão. Pode ter elementos fascistas no mundo agora? Pode, mas são traços. Por outro lado, você tem outras possibilidades também. Então, acho que cada momento ele é muito peculiar. Por isso que eu acho, por exemplo, tão interessante o diálogo com a filosofia, né? Os bons filósofos, Butler, Preciado, Byung-Chul Han, e aqui no Brasil, né? Outros filósofos também, Casanova aqui no Rio, mas tem um rapaz lá, aí até do Sul, daqui a pouco eu lembro dele. Mas o que eu quero dizer, os filósofos, os pensadores, e nada impede que também os psicólogos, são aqueles que têm que pensar o tempo que é o deles, né? Ver o que está ocorrendo, o que está em jogo, o que está acontecendo ali, quais os impactos disso para essa tal subjetividade, quais os impactos disso para as nossas relações com os outros.
né? Viver de um modo irrefletido, eu acho que é um grande perigo. A gente está numa época que realmente a gente lê o título de uma mensagem, de uma notícia no WhatsApp e acha que já sabe sobre aquilo. Nem clica para ver se é. Né? Há pouco tempo saiu uma pesquisa, há pouco tempo saiu uma pesquisa que você clica a chamada dos links, você clica, leva para outra notícia, ou seja, era só o título. A gente vive num mundo que as pessoas veem um vídeo no YouTube e acham que já são especialistas, né? Ah, eu vi um vídeo no YouTube de design, então já é design. Ah, eu vi um vídeo no YouTube sobre clínica, psicoterapia, aí acha que já é psicólogo. Né? É assim, então, diante de tantas demandas assim, Alexandre, o que você vê assim, que em pleno mês do psicólogo, né? Em 7 dias é o nosso dia, é o mês que a gente usa para refletir muito sobre a nossa profissão. Você, inclusive, como atuante no conselho, que mensagem final você deixa para esses psicólogos que estão se formando, que recém se formaram e que estão realmente cientes desse impacto e do seu papel aí nesse pós-pandemia, dá para você dizer, né? Estamos caminhando aí para algo parecido com uma pós-pandemia, né? Ou de qualquer modo, que eu acho assim, né? O pessoal fala de um novo normal, né? Eu não acho novo normal porque eu não gosto desse normal. Eu acho que chamar isso de normal é um modo de chamar, né? Mas eu acho que ele tem um... Para nós nem existe normal, né? Eu acho que a gente já não estava vivendo um normal antes, mas entre isso e agora, antes era o normal. Tem gente que chama de novo anormal, né? Eu gosto do termo novo anormal. Eu acho que é alguma coisa por aí. Mas eu acho que mais do que nunca a gente tem que estar se deixando tocar pela dor do outro, pela experiência do outro, né? Pelo o que o desalenta. E aí pensando também as questões concretas, fome, miséria, falta de estrutura, falta de cuidado. Eu acho que quando todos nós, né, como cidadãos, a gente pensa realmente de um modo mais implicado, né, você se torna uma outra pessoa com o tempo, né? Eu acho que a importância da leitura desses autores, a gente falou aqui de gênero, né, ler autores como Butler, Preciado, né, muitos outros, vai te tirando dessas caixas normativas de como as coisas têm que ser, que não, elas são normativas que elas são muito poderosas, né? A gente cresceu e até hoje ouve incessantemente como são as normas de como devemos ser, nos portar, desejar. Então, eu acho que o psicólogo é aquele que, com o tempo, ele tem que estar sempre crítico àquilo que ele observa, né? Do mundo, das falas, pensar assim, o que isso impacta? Tá, se eu achar, então, aqui no Rio, que todo favelado é malandro, o que isso impacta? Cara, eu vou passar realmente a achar que qualquer pessoa que sai de uma favela é bandida, vagabunda, não sei o quê, cara, né? Que coisa mais absurda. Se eu receber essa pessoa na clínica, é esse olhar que eu vou ter? Se eu achar que o homem é superior à mulher intelectualmente, o que eu vou estar fazendo nessa clínica quando essa mulher trouxer as questões dela? Quando a mulher disser que ela não quer lavar mais louça em casa, que ela cansou da quantidade de atividades, você vai dizer, não, a mulher deve sim lavar, cuidar da casa, preparar a comida. Não, né? Isso é uma invenção. Quem disse que ela tem que fazer? Ela pode, mas o homem também pode. Então, uma clínica que ratifica o que o mundo já diz, para mim é uma violência. Ela tem que dar um passo atrás e dizer, pera lá, vamos ver o que o mundo está dizendo, vamos ver sua experiência singular. E aí você dá um espaço para que o outro seja o que ele pode ser, né? E a Nancy Lucena aí lembrou, ó, muito orgulho pela oportunidade que eu tive de tê-lo como meu supervisor. Além de todo o conhecimento, você é um ser humano fantástico. Maravilha, obrigado, Nancy. Legal. Olha aí, ó, a comprovação do que você vinha falando, né? Obrigado. Muito legal. Então, esse deixar-se tocar é o maior desafio, né, de um profissional da saúde mental. E nesse tempo que a gente pôde conversar aqui, deu para perceber o quanto temos de desafios, né, Alexandre, na formação, na pesquisa. Você como doutor e sempre vivendo no mundo acadêmico, tem uma experiência rica nisso. E de nossa parte é algo muito honroso poder ter contado com a tua participação aqui. Fica um gostinho, né, de quero mais, de como é que a gente poderia conversar mais contigo. Você tem algum livro, algum contato, assim, que quem tem interesse em conhecer mais tuas ideias e ter você também como uma inspiração desse mundo da psicologia humanista, como é que o pessoal poderia acessar? Você falou em livros também que você escreveu, né?
Eu não sou realmente uma pessoa muito das mídias sociais. Eu tenho Facebook, Instagram, um negócio que eu uso muito pouco. Eu acho que eu tenho que, com certeza, entrar mais nesse mundo. O que eu posso deixar aqui agora, pelo menos, é o meu e-mail. Por incrível que pareça, é um modo assim de se eu conseguir digitar aqui, né? Ou dá até para falar também, né? Oi? Ou dá até para falar também. Sim, sim. Fica Meu gravado e-mail no é vídeo. Alexandre e meu sobrenome é TRZAN, né? Então é atrzan@gmail.com. Eu acho que fica o canal aberto. Qualquer coisa também podem te procurar, Ju, pedir meu contato, você passa. Realmente eu acho que eu tenho que pensar mais nas minhas mídias. Parabenizo você por esse momento agora. Eu acho que é importante, né? Se há algo que a gente pode fazer nessa pandemia minimamente interessante, são lives, conhecer outros profissionais, estar em outros espaços, aumentar nossas redes. Eu acho que essa é uma oportunidade. Eu agradeço você pelo convite. Torço que você continue chamando mais pessoas e quem puder também esteja sempre com o canal aí de você acompanhando. Parabenizo o seu trabalho também. Estou te conhecendo há pouco tempo, mas já admiro. E o que você precisar de mim aí futuramente, qualquer coisa, pode contar comigo. Da mesma forma, Alexandre, conte comigo. Ah, e você tem um livro, né, também. Como é que é o nome do teu livro? Eu estou tentando achar ele aqui agora, ele não está aqui na mesa. Identidade de gênero, 2 pontos. Performatividade, ser aí e subversões. É da editora do IFEM. Né? Quem conhece Olha aí, a ó. editora do IFEM, da Ana Feijó, é só entrar lá no site do IFEM. IFEM escreve IFEN, né, sem H. E nesse site você tem uma relação dos livros do IFEM, tem o meu lá, Alexandre Trizan Ávila, Identidade de Gênero, onde eu faço uma discussão muito interessante sobre o pensamento de Heidegger, Butler, e penso as questões de gênero ali. Que maravilha! É sempre um orgulho enorme estar podendo contribuir na divulgação de um conhecimento tão rico, tão necessário, né? Tão promotor de igualdades, não no sentido do certo, do correto, mas de realmente poder favorecer que as pessoas realmente exerçam a sua humanidade e possam favorecer ambientes, né, que realmente floresçam potencialidades, né? A gente está precisando de novos possíveis, né? Eu acho que a gente está precisando de mais novos possíveis, menos engessamentos, menos julgamentos, avaliações, que cada um seja aquilo que ele puder ser, ao modo que ele puder ser, em relação com os outros, ao modo do cuidado, do respeito. Senão, eu não sei o que vai ser 2030, 2040, né? A gente tem que realmente parar e repensar para onde a gente está indo, né? Isso mesmo. Que mensagem profunda. Eu acho que eu até vou rever, Alexandre, essa live depois, para ir digerindo legal. Muitas das riquezas das frases aí. Eu costumo dizer aquelas frases de colar na porta da geladeira, né? Que são realmente marcantes e que acho que deixaram também uma curiosidade, uma vontade do pessoal que está assistindo e que conhece, que pouco conhece, que quer aprofundar ou que teve pouco acesso a esse mundo durante a graduação, né? Fica aí o convite através da referência a você. Tá ótimo, então, obrigado, Juliana. Muito obrigada, Alexandre. Vamos encerrando aqui que o Insta está fazendo a contagem regressiva. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a você, Ju. Obrigado a todo mundo que assistiu. E o Insta daqui a pouco corta a gente, né? Assim mesmo, né? É isso aí. Foi uma honra. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau.